Hoje, irmãos, nosso Senhor caminha conosco nesse Evangelho por algumas situações da nossa vida que podem causar muito mal. Talvez por conta da nossa influência da filosofia ocidental, que tem muitas passagens que são ruins. Uma delas fala para nós que o ser humano, ele é uma tábula rasa. Também fala que o homem, ele é bom por natureza e quem corrompe é o contexto. E isso não é verdadeiro quando nós confrontamos com a teologia e a doutrina católica. Na verdade, o homem precisa vigiar os seus caminhos. Na verdade, o homem precisa estar sempre consertando aquilo que ele faz de errado, porque sim, nós temos condição de fazer coisas erradas. E quando nós fazemos algo ruim, certamente alguém sai prejudicado, ou eu, ou alguém ao meu redor, e sempre Deus sai ofendido, magoado. Por isso que nosso Senhor no Evangelho, Ele vai apresentar uma exortação, uma correção, e como nosso Senhor corrige com amor, como nosso Senhor corrige com paciência, nós precisamos ser corrigidos. Eu preciso me submeter, eu preciso estar debaixo da mão de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de correção, eu preciso ser consertado, eu preciso ser curado. E cura não é só ter um corpo que funcione, cura é ter uma vida que caminhe para frente. Curado é o homem que consegue conduzir a própria vida. Saúde significa alguém que tem as rédeas da própria vida nas mãos. Qualquer tipo de coisa que está contrária a isso é doença. E daí vem a palavra grega daimonia, que é ao mesmo tempo o espírito impuro e também enfermidade. Porque uma trava a alma e a outra trava o corpo. A doença trava o corpo e o demônio trava a alma. E uma pessoa que está travada, uma pessoa que está paralisada, ela não consegue cumprir sua vocação, portanto não conseguirá ser feliz, não conseguirá realizar os planos de Deus na sua vida, porque ela está paralisada. É por isso que nosso Senhor, no Evangelho de hoje, lembra de duas passagens que estão na Torá. Uma delas do livro dos Números e a outra do livro do Gênesis. Do livro dos Números, o Senhor nos recorda que é necessário depender de Deus, que é necessário esperar de Deus. Inclusive, Deus nos deu duas mãos, inclusive o Senhor dividiu o nosso cérebro em duas partes, e o Senhor divide nossa vida através destas complementaridades, porque Ele deseja que uma parte de nós acolha e a outra parte de nós oferte. E aqui a gente tem que desfazer um grande nó que a filosofia clássica cria, que é a ideia de que tudo que Deus fez em nós está em oposição. Não existe oposição entre dia e noite. Não existe oposição naquilo que está dentro de mim. Não há oposição, há complementaridade. Um completa o que falta no outro. Um recebe, o outro oferta. É assim. É por isso que nosso Senhor, neste Evangelho, tinha na cabeça essa ideia que está no livro dos Números, porque Jesus aprendeu com os rabinos. Jesus ouvia os rabinos da sua terra, de Nazaré, que tinham a sinagoga. E ali ele ia para ouvir todo sábado. E em casa, São José, seu pai adotivo, todos os dias lhe ensinava a palavra. Inclusive, todos os dias, São José, Jesus, rezavam da seguinte maneira: eles fechavam os olhos aqui, porque 2 vezes por dia você tem que rezar o primeiro mandamento: Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Então você tinha que rezar isso com os olhos fechados. Então os judeus punham as 2 mãos sobre os olhos, para quê? Para que apenas o ouvido estivesse atento, para que nenhuma imagem desviasse o seu olhar, como aconteceu com Eva. Por que que ela saiu do jardim? Porque ela foi ferida nos seus olhos. Ela olhou para esse fruto que era maldito.
E aqui está a segunda coisa que Jesus também aprendeu. Qual era, padre? Segundo o livro do Gênesis, capítulo 3, diz que a serpente, na hora que ela consegue derrubar Eva, e ela derrubou Eva pela visão, pela audição e pelo tato. Na hora que a serpente envenena Eva, e Eva envenena o seu marido, porque ela leva o fruto até ele, caminhando até Adão, nesse instante, diz nosso Senhor, lá no final da história, que ele amaldiçoa a serpente. É a única vez que Deus amaldiçoa. E por que Deus amaldiçoa a serpente? Porque ela primeiro usou de maldição. Ela queria jogar Adão e Eva no pó da morte. E qual é o sinal disso, padre? Diz lá no livro do Gênesis que a serpente feriu qual parte do corpo? O calcanhar. E por que a serpente fere o calcanhar? Primeiro porque ela é rasteira. Então ela só alcança em nós o calcanhar. Mas tem algo muito mais importante do que isso. O calcanhar é o que dá impulso ao nosso passo. Quando você caminha, a primeira parte do seu pé que você põe sobre o chão, qual é? O calcanhar. E é ele que vai ditar o sentido do passo. Um calcanhar ferido significa o quê? Uma pessoa que caminha com dificuldade. Caminhar lento. Então o homem que é ferido pelo veneno da serpente, ele não consegue caminhar. Ele não consegue ser desenvolto e caminhar. Ele tem dificuldade. E isso é tão interessante porque é o que nós experimentamos na nossa vida. Nós queremos caminhar para Deus, nós sabemos o que Deus quer de nós, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos onde está o alvo, mas quando nós começamos a realizar, nós sentimos muitas dificuldades, porque o nosso calcanhar é o quê? É ferido. Padre, o que tem a ver isso com o evangelho de hoje? Jesus usa duas vezes a palavra escândalo. E essa palavra escândalo, na língua grega, ela corresponde a fazer tropeçar, fazer cair. Padre, não entendi nada, então me escute. Acorde e perceba que às vezes na nossa vida, ou de propósito, ou sem querer, nós podemos fazer as pessoas caírem. Nós temos capacidade de ser pedra de escândalo, de sermos pedra de tropeço. Nós temos condição, nós temos capacidade de fazer alguém cair. Ai, padre, por que é tão ruim cair? Porque quando a pessoa cai, ela paralisa. Então eu posso, com a minha maldade, paralisar a caminhada de alguém. Eu posso, com os meus gestos ruins, eu posso, com a minha vida errada, fazer alguém cair. Eu posso fazer alguém tropeçar, eu posso ser pedra de tropeço. Eu não quero, mas eu posso ser pedra de tropeço. Por quê? Porque eu também fui ferido. E uma vez ferido, eu posso me tornar ocasião de queda para o outro. Por isso que o Senhor olha para a igreja. Esse evangelho é para dentro da igreja, e ele pede para nós, para mim e para você, não seja pedra de tropeço. Não seja pedra que faz cair. Não gere tumulto, não gere ocasião de queda para o outro, porque pode ser que o outro caia e não se levante. E o que é, padre, cair? Quando você cai, você fica no nível do chão. E o chão é onde fica o pó da morte. Quando alguém cai, essa pessoa deixa de estar inclinada para o céu, como uma árvore. A vida espiritual para os judeus é comparada a uma árvore, então eu deixo de estar guiado para o céu e eu me jogo no chão. E uma vez no chão, eu fico no pó da morte. Eu fico como um defunto. Então alguém pode fazer o outro cair e essa pessoa pode ser lançada na morte. E eu queria agora retomar o caminho do evangelho,
porque nosso Senhor nos apresenta um itinerário muito bonito. Primeiro, chega até ele o discípulo mais novo. Quem é? João. Ioaná, cujo nome significa Deus faz graça, Deus é misericórdia. O último profeta, aquele que recebe o Salvador, mas aqui é João apóstolo. E ali nesse instante João diz para Jesus duas coisas. Primeiro, João dá uma informação. Assim como a serpente, ele conta uma verdade e uma mentira. Interessante isso, não é? A língua da serpente, que tem duas pontas, sempre tem uma verdade e uma mentira. O que João diz? Senhor, nós vimos alguém exorcizar em teu nome. Primeira parte, isso é verdadeiro. Aconteceram exorcismos no nome de Jesus e João está relatando. E qual é a parte que está errada? A segunda, ele diz, mas nós os proibimos, porque eles não nos seguem. Onde é que está o erro? Vamos encontrar já já. Primeiro, meus irmãos, o nome em grego, honomat, significa na pessoa. Muita gente interpreta errado essa expressão e acha que é só dizer, Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Senhor, expulse isso aqui em nome de Jesus. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. No nome significa estar na pessoa. Significa estar unido à pessoa. Então, quando São João diz, Jesus, exorcizaram em teu nome, ele está dizendo, Jesus, tem gente que está na vossa pessoa. Tinha um homem exorcizando em vós. Não é só usando o nome, mas é em ti. No nome significa isso. E aí qual é a parte, padre, que está errada? Olhem o que é que João diz. Mas nós o proibimos porque eles não nos seguem. Nessa hora, não sei se vocês percebem o jogo de palavras. É como se Jesus estivesse de um lado e esse nós que ele está representando estivesse oposto a Jesus. Na hora que uma divisão se instala, quem está agindo não é Deus. Na hora que uma divisão se instala, quem está agindo é o diabo. Porque a palavra diabo significa em grego aquilo que é lançado separado. Esse verbo balei ou balim significa lançado. E o prefixo dia significa dois, separado. Daí vem diálogo. O que é um diálogo? É uma palavra de dois, não é? Aqui, diabo significa aquilo que foi lançado separado. Então, na hora que São João diz, Senhor, nós já o proibimos porque eles não nos seguem, nessa hora São João está abrindo uma divisão, dizendo, Jesus, eles estão no teu nome e nós não estamos. Aqueles que exorcizaram estão no teu nome, mas eles não estão conosco. Quem é esse conosco? Com o nosso grupo. E aqui, meus irmãos, me permitam dar um conselho muito importante. Não deixem as divisões tomarem conta da família e da igreja. Porque numa divisão, todos saem perdendo. O grande engano das pessoas que dividem é achar que vão vencer. Na hora que se divide, todos saem perdendo. Na hora que você gera uma ruptura, todos saem perdendo. Então, na sua casa, não deixe que se instale a divisão. E como é que eu resolvo, padre? Agora eu vou acochar vocês. Primeiro, a pessoa que tem a vocação de juntar a família, quem é? Quem é que tem a vocação de juntar, de agregar a família? É o pai. Não esqueçam, lado direito é o lado do pai, lado esquerdo é o lado da mãe. O lado direito é o lado do perdão, da misericórdia, é o lado do amor, é o lado da alegria. E o lado esquerdo é o lado da justiça, da correção, da educação, do castigo. É o lado da mãe. Ai, padre, por que é assim? Porque o homem, como possui uma força maior,
ele nunca pode ser o artífice da correção dentro de casa. Ele deve apoiar a sua mulher nas correções. Mas é ela, porque ela não tem força desmedida. Uma mulher não vai, espero eu, uma mulher não vai educar usando força até acabar com a pessoa. Por isso que é a mulher que tem essa missão. Nosso Senhor, então, aqui no Evangelho, Ele recorda para nós sobre a importância de corrigir com amor. É necessário corrigir, mas é necessário que seja feito com amor. Então, juntando as ideias, é o homem que precisa ir em busca daqueles que se afastam. Ah, padre, meu filho se afastou, ele que se vire. Não, um homem nunca pode agir assim. Ah, padre, minha mulher está com raiva de mim, que ela se vire. Não, é o homem que vai em busca. Qual é a segunda vocação do homem? Segundo o Rabino Urashi, o homem é o pastor. O que é que um pastor faz? Ele cuida e vai em busca da ovelha que se perdeu. Assuma essa missão. Se seu filho se afastou de você, ligue para ele. Não agora. Depois você liga para ele. Se sua mulher ficou com raiva de você, padre, mas a culpa é dela, não interessa, vá atrás. O pastor não se preocupa se a culpa é da ovelha. Qual é a missão dele? Trazer para perto. Ah, padre, o senhor acabou comigo. Não acabei não. Você vai ser feliz cumprindo sua missão. Você vai ter alegria em reunir a sua casa. A mãe é sempre o meio, o pai é sempre a finalidade. Então é ele que tem que reunir. Por isso que nosso Senhor, Ele pede hoje nesse Evangelho que nós possamos sair de nós mesmos. É um movimento chamado de transcendental. Eu saio de mim. Por quê, padre? Porque eu preciso ter cuidado com aqueles que dependem de mim. Eu preciso ter cuidado com aqueles que Deus colocou na minha vida e que estão sob a minha proteção. Se tem alguém sob a sua proteção, se tem alguém que depende de você, eu preciso sair de mim e cuidar deles. Eu preciso fazer esforço, eu preciso sair das minhas próprias vontades para cuidar daqueles que Deus me deu. Por isso que Jesus olha para São João dizendo: São João, não existe nós e eles. Não existe vocês e eles. E aqui eu termino essa primeira parte, não é? Não divida, não rasgue sua família no meio. Não divida. Se você percebe que você é a pessoa confuseira em casa, se transforme, mude. Altere seu comportamento. Não seja você a pessoa que chegando em casa gera confusão, porque confusão divide, gera cisões. Nós precisamos então aprender essas duas coisas. Primeiro com Jesus, qual é? Eu preciso ir em busca daqueles que estão longe. Não deixe anoitecer sabendo que alguém precisa se reconciliar com você. Vá em busca. E a segunda coisa, corrija com amor. Corrija com zelo. Tem gente que quando vai corrigir faz um mal maior do que antes. É igual o médico que vai operar o braço e arranca o braço da pessoa. Aí diz, não, mas eu resolvi o problema. Ora, arrancando o braço. Não faça isso. Se você vai corrigir, corrija para ganhar a pessoa. Não corrija para perder a pessoa. Eu disse a vocês que esse evangelho é para dentro da igreja, não é? É exatamente isso. Quem é que tem missão de corrigir? Quem tem missão de ir em busca? São os pastores. O pai, a mãe, o padre, os coordenadores. Nós temos essa missão. Avançando no evangelho, além de cuidar e de ir em busca, o Senhor nos diz algumas sentenças que são muito interessantes. Depois ele vai dizer para nós: se alguém escandalizar um desses pequeninos, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho atada ao pescoço. Havia um moinho de cereais que tinha uma pedra muito grande que era puxada por um jumentinho. Era um jumento que carregava tamanho o peso dessa pedra. É a chamada mó de moinho. O Senhor diz com essa palavra o seguinte: olha que interessante.
aquele que faz alguém cair, carrega um peso também. Aquele que faz alguém cair, aquele que prejudica alguém, também carrega o castigo, também carrega o mal. É um mal tão grande que Jesus compara ao peso de um jumentinho que passa o dia inteiro dando voltas ao redor do moinho. Que nós sejamos livres desses fardos, que nós sejamos livres desses pesos. Se eu na minha vida tenho consciência que fiz alguém cair, se eu na minha vida tenho consciência que prejudiquei alguém, que atrapalhei alguém, que fui pedra de tropeço para alguém, o que é que eu faço? Eu peço ao Senhor que Ele tire esse castigo de mim. Porque quando o Senhor diz, pedra de moinho é um ciclo eterno de culpa. Carrega a culpa. E pede ainda que jogue no mar. O que é isso, Padre? O mar é o lugar da rebeldia. O mar é o lugar da oposição a Deus. É o Senhor dizendo, existe um grande mal. É o Senhor dizendo para nós, não se engane. Aquele que faz alguém cair, cometeu um grande pecado. Aquele que prejudica alguém, cometeu um grande pecado. É um pecado tão grande que o castigo dele é o da pedra, carregar a culpa ao redor de si mesmo e de ser jogado na oposição, no lugar da rebeldia. O Senhor depois vai adoçar um pouquinho, que o evangelho pesou. E aí ele diz, até um copo d'água que você der a alguém por ser de Cristo, não ficará sem recompensa. Essa parte são chamadas de parábolas de misericórdia, né? E por que o Senhor diz isso? Para lembrar para nós algo importante. Até os pequenos gestos são reconhecidos por Deus. Não menospreze os pequenos gestos das pessoas. Não menosprezem aquilo que a gente considera pequenino, porque Deus diz que até um copo d'água. Por que um copo d'água? A água representa a Torá. Então, qualquer um que ensine, mesmo que seja uma pequenina coisa, qualquer um que dê água para alguém, ou seja, qualquer um que apresente a lei do Senhor, mesmo que seja um copinho d'água, não ficará sem a sua recompensa. Deus, até mesmo nos pequenos gestos, Ele aproveita para nos dar uma boa recompensa. É Ele que, assim como Santa Teresinha fala, olha os pequenos gestos, olha as pequenas coisas que nós fazemos. Deus vê as pequenas coisas que eu faço. Deus observa e reconhece os pequenos gestos da minha vida. Cada um sabe o tanto que pode realizar. Cada um sabe a capacidade que tem de realizar. E se você acha que está fazendo pequenas coisas, o Senhor olha para você e diz, teus pequenos gestos, mesmo que seja um copo d'água. Padre, eu não sou pregador, eu não sou padre, eu não sou engajado, eu só venho à Santa Missa, o que não é pequeno. O Senhor diz, até um copo d'água ficará recompensado na eternidade. E concluindo o Evangelho, para que a gente possa rezar um pouco, o Senhor vai colocar 3 sentidos da nossa existência. Segundo os judeus, nós não temos 5 sentidos, nós temos 8. Quais são os que eles incluem? Pés, genital e coração. E nosso Senhor apresenta aqui 3 desses 8 sentidos. Ele apresenta as mãos, os pés e os olhos. E o que eles representam, Padre? Olhem que teologia profunda Jesus nos apresenta. Onde aparecem as mãos nas Sagradas Escrituras? Livro do Gênesis. Diz que Eva estendeu a mão em direção ao fruto e tomou para si. Ah, Padre, o que isso quer dizer? Deus deseja nos dar aquilo que nós precisamos. Você já viu aquele seu filho que dentro de casa pega coisa escondida em casa? O que você diz quando você descobre? Era só ter
pedido. Não precisa pegar escondido. Era só ter pedido, eu te daria. Eva representa esse instinto de querer tomar para si aquilo que Deus deseja nos dar. E por causa desse pecado de Eva, a sua mão ficou envenenada. Por isso que na iconografia, as pinturas de Eva aparecem com a mão escondida, coberta. Porque foram as mãos que tocaram aquilo que Deus queria dar de graça. Quando nós vamos comungar, nós temos duas maneiras de comungar. Quais são elas? Na boca ou na palma da mão. Padre, eu quero pegar. Não. Porque a Eucaristia é um dom. Eu tenho que receber a Eucaristia. A única pessoa que toma a Eucaristia com a própria mão é o sacerdote, porque ele se oferece ali junto. Mas você recebe a Eucaristia como um dom. Quando o Senhor diz cortar a mão, e é interessante, em grego diz assim, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos ser jogado no fogo que não se apaga. É melhor entrar na vida tendo perdido alguma coisa do que manter tudo que eu tenho e perder por completo a minha vida. Por que o Senhor diz isso, Padre? Mãos. O que as mãos representam? Inclusive a palavra mão em grego corresponde à palavra keir, que é o mais próximo que chega de um verbo em português. Qual é? Querer. Então a palavra querer vem da expressão mãos em grego, porque as mãos representam aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero buscar para mim. Nosso Senhor, Ele está dizendo para a igreja hoje, não queira tomar para você aquilo que Deus quer te dar de graça. Aprende a receber, aprende a acolher. Não seja como Esaú, irmão de Jacó, que era caçador e que tomava para si aquilo que Deus queria lhe dar de graça. Nosso Senhor pede, é melhor cortar esse querer, essa vontade que vem de Eva, é melhor cortar, é melhor renunciar, é melhor entregar o seu querer a Deus, é melhor entregar a sua vontade a Deus, é melhor estender a mão e receber dele, do que você agir como um caçador que quer tomar tudo para si, ou como o filho em casa, que de madrugada acorda e vai pegar as coisas escondido. Para que fazer isso? Se Deus deseja te dar de graça. Padre, e o que é esse fogo eterno? É o inferno? Esse fogo era um lugar de Jerusalém. Em Jerusalém havia um lixão, e em todo lixão tem fogo, né, para consumir ali a sujeira, porque o fogo tem poder de purificar. Quando você vai esterilizar alguma coisa, você usa o quê? Uma alta temperatura, fogo. Então esse fogo ficava dia e noite consumindo o lixo. Jesus diz, se você não tiver um querer ordenado, se você não tiver domínio sobre as suas mãos, se você não esperar eu te dar aquilo que eu já prometi, você vai estar agarrado ao lixo, você vai viver no lixo, porque muitas vezes nós queremos coisas que nos fazem mal. Por isso que o Senhor diz, ou permitir que a sua mão seja curada, ou você inteiro ficar na geena, no fogo que não apaga, que era o fogo desse lixão. Nós às vezes buscamos muito lixo para a nossa vida. Lixo sentimental, lixo nas nossas lembranças, lixo nas nossas vontades, lixo nas nossas decisões, e até lixo dentro de casa também. Tem gente que não consegue sequer jogar coisas fora, que não prestam mais. Vocês conhecem gente que embaixo da cama é cheio de sacola? Não, eu vou usar, não é? Não, padre, eu vou usar. Tem gente que guarda pedaço de pau. Não, vai servir em algum momento. É o querer, né? Não, eu quero reter para mim tudo isso. Eu tenho que estar com isso perto de mim. Corta. É óbvio que aqui não é literal.
Porque a mão não é o lugar do pecado. O lugar do pecado é cardia, o coração. Segunda coisa que o Senhor fala, o que é? Se o teu pé te leva a pecar. Os pés representam as nossas decisões. Os pés representam os nossos caminhos. E os pés são a parte do nosso corpo que está mais próxima do pó da morte. Então o Senhor diz para nós: se teus pés estão te conduzindo para a morte, corte, renuncie. Se seus caminhos, se suas decisões, se suas escolhas são escolhas de morte, corte, arranque. É melhor cortar o pé e entrar aleijado na vida do que tendo os dois pés ser jogado na geena. Geena não é o mesmo que o fogo que não se apaga. A geena já representa um lugar de horror. Porque lá, esse lugar que eu falei que era esse lixão de Israel, de Jerusalém, ele antes de ser um lixão, ele era o lugar dos sacrifícios a Moloque. Era o lugar que os reis e os príncipes levavam os seus filhos para serem queimados vivos em sacrifício a Moloque. Então era um lugar de horror. Por quê? Porque era o lugar que as mães gritavam. Era o lugar que as crianças gritavam quando eram sacrificadas. É um lugar de horror. Padre, não estou entendendo nada, eu vou explicar agora. O Senhor está dizendo que tem coisas na nossa vida, comportamentos e hábitos que são lixo. São lixo. Não vão gerar vida, não vão te fazer bem e você está montado no lixo. Segundo, o Senhor diz que há escolhas em nós. Existem decisões que nós tomamos, que nos levam para o horror, que nos levam para a destruição, que nos levam para este lugar de geena. Corta. E terminando, o que é que o Senhor diz também? Se teus olhos... O que são os olhos, Padre? Os olhos representam a nossa consciência. Os olhos são a luz do nosso corpo. Para que nossos olhos servem? Para as mesmas coisas que a luz também faz. Para que serve a luz? Primeiro, a luz serve para estabelecer a verdade. Quando é noite, você enxerga com facilidade? Não. Quando é dia, você enxerga? Porque a luz estabelece a verdade. Por isso que na casa, quem é a luz? Quem é a luz da casa? A mulher. A mulher que estabelece a verdade. Padre, como assim? Quando uma pessoa mente, Deus dá o dom da mulher descobrir. As mulheres confirmam isso? Estão vendo? Quando o filho chega com uma história muito estranha, o que é que a mãe diz logo? Conte a verdade. Quando o marido chega, nem diz nada. O que é que a mulher já diz? Eu sei onde você estava. Porque a mulher tem a luz da verdade. Porque a mulher, que é a fonte da vida, não pode ser enganada. Então a luz serve para estabelecer a verdade. Qual é a outra função da luz, Padre? A luz serve para apontar a direção, para apontar o caminho. Na hora que eu vou para algum canto, a primeira parte do meu corpo que se move são os meus olhos. Quando eu vou fazer uma conversão no carro, eu também oriento minha cabeça para onde eu vou, para que meus olhos acompanhem o caminho que eu vou tomar. Então, também a luz, os olhos são a luz do corpo, eles também apontam a direção. Mas, se os meus olhos estiverem sendo como os olhos de Eva, olhos que desejavam o que não era de Deus, olhos que pensavam diferente da palavra de Deus, olhos que enxergavam um mundo diferente do mundo de Deus, arranca. Foi o que Eva fez. O que foi que Eva olhou? Ela disse: esse fruto vai me dar a chance de ser uma deusa. Esse fruto vai abrir os meus olhos. E na verdade o que aconteceu? Ela perdeu a visão espiritual. Foi o contrário do que a serpente disse. Por isso que o Senhor disse: teus olhos são como os olhos de Eva, cegados para a minha vontade.
Entenderam porque que eu comecei o evangelho de fazendo o quê? Quando os judeus vão rezar, eles fecham os olhos, para que os olhos que vêm ainda da linhagem de Eva não se manifestem. Quando o Senhor diz, se teus olhos te levam a pecar, se o teu olhar é como esse olhar de Gênesis 3, se é um olhar que não consegue ver a realidade, se tudo que você vê está cegado, arranca. É melhor entrar na vida aleijado, cego de um dos olhos, do que tendo os dois, ser jogado no fogo que não se apaga. Aí é o inferno que ele fala. Concluindo, meus filhos, esse evangelho de hoje é o Senhor dizendo para nós algo muito simples: eu não quero te perder. E eu não quero que você prejudique os outros. Porque você é um dom, você é um presente, você é uma graça minha. Eu te fiz, e na hora que eu te fiz, o que é que eu disse? Eu vi que era muito bom. Eu te fiz para ser bom. Então que as nossas mãos queiram coisas boas, que os nossos pés nos conduzam a coisas boas, e que nossos olhos busquem e enxerguem coisas boas. E que na nossa convivência eu nunca seja uma pedra de tropeço. Que eu não faça um pequenino de Deus cair por causa das minhas fraquezas. É o que eu peço ao Senhor todos os dias. Inclusive revelando uma das minhas orações. Não sei se eu posso, Senhor, mas é isso. Se for para prejudicar alguém, que o Senhor tire minha vida hoje. Se for para fazer alguém cair, que eu seja levado hoje, antes que eu me perca e antes que eu faça alguém se perder. Não entenderam? Às vezes a gente, sem perceber, acaba com a vida das pessoas. Quantas pessoas estão desacreditadas da família porque tiveram um pai ruim, uma mãe ruim? Isso é ser pedra de tropeço. Quantas pessoas estão longe da família porque estão brigadas umas com as outras? Quantas pessoas não querem mais vir para a igreja porque não foram bem recebidas, porque foram machucadas, maltratadas por padres, por pessoas da igreja? Isso é ser pedra de tropeço. Eu não sei se vocês compreenderam. A gente vai agora terminar. Vamos cantar. Vamos cantar Serei Tudo. É muito profundo o que o Senhor nos apresenta. Ele olha para nós e diz o seguinte: eu estou te pedindo uma coisa que eu fiz. Pague o preço por você e pelos outros. Se for necessário, se você ama realmente essa pessoa que está ao seu lado, ofereça-se por você e por ela. Eu sei que você não é culpado, eu sei que você não precisaria passar pelo que está passando, mas faça isso. Corte a mão, corte o pé, corte o olho. Arranque o olho antes que você seja causa de tropeço. Resolve em você o mal, não deixe o mal sair. Vocês sabem que nossas lutas contra o mal se dão em 3 campos de batalha. Nós temos 3 lugares de luta. Qual o primeiro? O mundo. Qual o segundo? O campo espiritual. Por isso que tem São Miguel aqui, subjugando Satanás. E o terceiro lugar de batalha é dentro de nós, na nossa carne. O Senhor está dizendo, é luta. Corta, arranca. Mas não seja pedra de tropeço. Não seja causa de queda. Não seja causa de morte. Há pessoas que passaram na vida dos outros e geraram apenas morte. E sabem o que é pior? Ainda ficou dependência daquele que te fez mal. Olha o tamanho do mal no coração de um ser humano. Por isso o Senhor hoje nos pede: João, não gere divisão. Divisão gera morte. O Senhor diz para nós: João, você que é meu discípulo,
Eu reconheço até as pequenas coisas. Depois o Senhor diz para nós: João, aqueles que estão no meu nome estão comigo. Não somos divididos. Estão comigo, estão em mim. E por fim ele diz para João: João, se você quer realmente me ajudar, primeiro te resolve. Resolve a tua vida. Você está cheio de coisa para cortar e fica preocupado porque o outro estava exorcizando em meu nome. Sabe o que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos? Pega todos os dons que Deus te deu e pega essa luz desses dons e volta para você mesmo. Trabalha na tua vida, porque quando um cego guia outro cego, o que acontece? Os dois caem num buraco. Peça isso ao Senhor junto comigo. Senhor, eu quero estar bem, eu quero estar sadio, mesmo que aleijado, mas eu quero estar sadio para poder ajudar os outros. Eu não quero ser a serpente mordendo o calcanhar do outro, para o outro caminhar com dificuldade. Eu não quero atrapalhar a vida do outro. Por que não? Por que eu não quero? Porque eu não quero ficar como aquele jumentinho, dando voltas ao redor da culpa. Vamos baixar a nossa cabeça um instante. Eu quero que você lembre todas as coisas que te aconteceram, que te fizeram cair. Todas as pessoas que passaram na tua vida e que te fizeram cair. Senhor, eu não quero ter raiva, nem sentimento de vingança e nem ressentimento de nenhum deles, porque cada um, Senhor, só fez aquilo que podia fazer. Então eu não quero trazer no meu coração. Eu não quero trazer no meu coração. Você sabe o mal que te fizeram. Tiraram tua paz, tiraram tua inocência, tiraram teu gosto pelas coisas de Deus, tiraram tua pureza, tiraram teu amor pela tua família, tiraram teu amor por ti mesmo, tiraram de ti, te prometendo coisas que não deram, tiraram de ti, usando máscaras e depois revelando quem eram de verdade. Pedras de tropeço na minha vida. Eu passarei por todas elas contigo, Jesus. Eu seguirei em frente, Jesus. Diga isso na sua oração. Eu não vou ficar paralisado naqueles que me detestam, naqueles que querem minha ruína, naqueles que querem o meu mal, naqueles que me querem como a serpente me quer, no chão, no pó da morte, rastejando. E são pedras lançadas, Jesus, no meu caminho a todo instante, desde que eu vim ao mundo. Mas o Senhor não me deixou parar. Obrigado, Jesus. Segura a minha mão. Também reze, porque muitas vezes nós dividimos a igreja, a família. Nós geramos divisão, nós geramos contenda, nós geramos cisões. Que a minha boca, Senhor, gere unidade e não diábolo. Que eu saiba unir a minha casa, Jesus. Veja como é que está a sua casa. O pai não conversa com os filhos, a mãe não conversa com os filhos, os irmãos não conversam entre si, os irmãos não se ajudam, esposo e esposa não se ajudam. Como está a sua casa? Existe na sua casa nós e eles? Está dividida, a carne da casa está rasgada? Casais que já estão com separação de corpos e só esperam um momento para oficializar um divórcio. A carne do casamento está rasgada. Dividiu-se, Senhor.
na igreja, Jesus. Arranca do meio da igreja toda a divisão. Porque Jesus, o Senhor diz bem claro, todos nós precisamos cortar e arrancar. Em nós mesmos. Não é no outro. É você. Padre Elano, é você que precisa cortar e arrancar da própria carne. Vai doer. Mas mesmo ferido, mesmo aleijado, você caminhará para a vida. Você que já foi mutilado pela vida, agora chegou a hora de voltar a caminhar, receber de novo de Deus o que te falta. Vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas. Deixo tua face, deixo tua face revelar o que em mim as sombras esconderam. O que em mim as sombras esconderam. Imagens que criei de mim, imagens que criei de mim. Dons que me apropriei, dons que me apropriei. Fardos que carreguei, fardos que carreguei. Somente por amor a mim, somente por amor a mim. Oferece tudo e diz: vem ó luz, vem ó luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente, pois tu tens o melhor para mim. Pois tu tens o melhor para mim, para mim. Eu te oferto minha vida, eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos, os meus desejos mais reze dizendo: quero fazer tua vontade, quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu, pois ela é o meu céu. Entregue ao Senhor suas mãos, o seu querer. Eis aqui, Senhor, o meu querer. Minhas mãos são tuas, arranque-as para você. Ofereça seus pés, minhas decisões, meus caminhos, minhas escolhas, meu futuro é teu. Tomai para vós, Senhor. Meus olhos são teus, minha verdade é tua. Minha verdade é tua. A direção da minha vida, o meu alvo, sois vós. Entregue ao Senhor. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu não quero fazer com os outros o que já fizeram comigo tantas vezes. Não quero, Senhor. Eu quero que esse mal cesse em mim. Eu cesso toda a linhagem do mal em mim, arrancando as mãos, os pés e os olhos. Eu não vou reproduzir o que é mal. Eu não vou fazer, Jesus, nem com os que me fizeram mal, nem com os outros, o que fizeram comigo. Morre aqui todo mal, seja sutil, seja proeminente. Acaba em mim, Jesus, e em ti. Se você veio com a sua família hoje, delicadamente segure a mão
dessas pessoas que eu creio que você ama. E eu quero que você recorde, se alguma vez você fez essa pessoa cair, se alguma vez você foi causa de sofrimento para ela, para ele. Se alguma vez você na sua fraqueza falhou e fez essa pessoa cair, se alguma vez você não protegeu, se alguma vez você não foi em busca para trazer para perto, se alguma vez você, por alguma razão, fraqueza ou maldade, você fez essa pessoa sair prejudicada da convivência, é hora de tirar as pedras do caminho. E eu quero que você diga para essa pessoa: eu não quero ser pedra de tropeço para você. Pode se apoiar em mim, diga para essa pessoa. Pode se apoiar em mim. Diga para a sua irmã que está aqui, diga para o seu irmão, diga para a sua mulher. E sustente essa palavra. Pode se apoiar em mim. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Agradece a Deus por essa pessoa. Se me queres nada, serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Confie e cante: eu te oferto minha vida. Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Quero fazer tua vontade. Quero fazer tua vontade. Pois ela é o meu céu. Pois